Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Enfim Berlim. Eu sou a Mariana e aparentemente essa é a Dixie passando na frente. Ela adora vir quando eu tô fazendo o vídeo. Dá oi, gente. Aqui, ó. Ela, oi, gente, dá oi. Aqui, tá. Oi, gente. Ela adora vir enquanto eu tô gravando, então vamos lá. Bem-vindos ao Enfim Berlim, então. Hoje eu falo pra vocês sobre como escolher o país que você quer morar. Porque assim, eu acho que eu vou dar um contexto pra vocês que eu não tinha o sonho da Alemanha, tá? Eu não tinha esse sonho de, nossa, desde pequena eu chorava querendo ir pra Alemanha. Não, isso nunca aconteceu. Tipo, nunca, tá? Então, eu também não caí de paraquedas aqui, tipo, consegui uma oportunidade de trabalho sensacional, nada disso, eu vim sem emprego. Então, assim, por que então raios eu escolhi a Alemanha? Sendo que é importante, eu não sou do Sul, não tenho cidadania alemã e não falava alemão antes e não tinha nenhum contato com a língua alemã ou com a cultura alemã antes de vir para cá. Então, por que raios eu decidi então me mudar para a Alemanha? E eu acho que isso também é válido explicar para vocês entenderem então como decidir mudar de país. Por que mudar de, por que mudar para o país X, mudar para o país Y? E por que ele seria a melhor ideia? Por que ele seria, então, a melhor coisa para você? Então, vamos lá. Quando a gente decidiu que a gente queria. Eu tinha certeza absoluta que eu queria sair do Brasil, né? Isso é uma coisa que eu sempre quis, desde adolescente, eu queria sair do Brasil e queria, com certeza absoluta, mudar, mas eu não sabia para onde, nem tinha dinheiro para isso, então eu só queria mesmo. E até que um dia, realmente, eu botei ali e falei: eu vou fazer isso, ponto final, acabou, custe que custar. E aí, então, vamos decidir então para qual país. Algumas coisas que você deve realmente considerar de verdade, assim, é a sua prioridade para ir para um país. Eu acho que a questão de, primeiro, cultura. Muito importante você entender a cultura, porque o que tem de brasileiro chato aqui que vem para a Alemanha sem saber a cultura dos caras, aí faz um monte de coisa errada fora da cultura deles. Não caso dos nossos assessorados, porque eles sabem exatamente o que é cultural aqui, o que não é, o que tem de diferente, o que não, o que eles devem prestar atenção ou não. E eles já vêm extremamente mais preparados, mas enfim, quem não é nosso assessorado tá comendo muita bola. O link tá aqui na descrição, inclusive. Mas o que tem de brasileiro, então, que vem para a Alemanha ele não faz a menor ideia da cultura. Não quer aprender, não se esforça para aprender, porque muitos vieram com contrato de trabalho, né? Já vem aqui com trabalho, com visto de trabalho. Eu acredito que a maior parte dos brasileiros que está aqui vem dessa forma, pelo menos os que eu conheço. E aí o cara basicamente se sente o rei, se sente o dono. Fala assim, eu sei o que eu tô fazendo, e se aí ele faz alguma coisa que desagrada o pessoal local e as pessoas ficam chateadas, ficam irritadas e acaba gerando algum tipo de problema, nesse caso, aí a pessoa fala assim, ai que absurdo, eles são um bando de grossos, alemão é tudo grosso, é tudo ignorante. Peraí, cara, você fez um negócio completamente fora da cultura dos caras. E você que veio pro país deles. Quem tem que se adaptar é você, não eles. Eu não tô falando para você zerar a sua cultura brasileira e começar do zero. Eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que o que incomoda ao outro, o que chega ao outro, por exemplo, sei lá, tem gente que pergunta pra gente, o que vocês comem no dia a dia? O que eu como no dia a dia é o que eu comia no Brasil. É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Porque isso não é uma coisa que culturalmente eu preciso me adaptar. Eu posso continuar comendo as mesmas coisas que eu comia no Brasil, que era arroz, salada e uma carne, né? Uma proteína. Pode não necessariamente ser uma carne bovina, vocês entenderam. Agora, se eu, sei lá, por exemplo, na Alemanha é muito comum que no domingo você não faça barulho o suficiente para incomodar os vizinhos. Não tô falando que você não pode se mexer da cama, não tô falando isso, mas eu tô falando que não é para você botar um samba, abrir todas as janelas e botar no volume mais alto porque você tá afim, porque é o seu dia de descanso. Peraí, também é o dia de descanso dos caras, isso é cultural dos caras e você tá incomodando eles. Entende o que eu tô falando? E aí chega o brasileiro, faz isso. Eu nunca vou esquecer uma história, gente. Pra mim é uma das histórias assim, que mais me chocou assim que eu cheguei na Alemanha. Eu ainda participava daqueles grupos de brasileiros em Facebook, sabe? Eu participava de um deles naquela época. Hoje, ainda bem, eu não tenho mais nem Facebook, então eu nem me dou o trabalho de ver essas besteiras aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim.
eu tava num desses grupos, e aí um brasileiro falou que ele morava numa cidade pequena, lembrando que quanto menor a cidade, mais difícil, mais a sua adaptação à cultura dos caras tem que acontecer. Quanto maior a cidade, digamos que menos adaptação você precisa, porque tem mais gente, mais culturas diferentes, aquela coisa toda. É que nem basicamente o do Brasil. Então, se você for para Pindamonhangaba, ou sei lá, uma cidade muito, 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 muito pequena, tem uma cultura ali mais forte, todo mundo também fofoca da vida do outro, todo mundo cuida da vida do outro, e isso não importa qual país, gente. As pessoas, elas gostam de fofoca, tá? Não importa qual país, o povo gosta de fofoca. E quando tem menos coisa pra fazer, ou quando a cidade tem, sei lá, 10 habitantes, né? Vamos supor, sei lá, a cidade tem 100 habitantes, 1000 habitantes, é claro que a novidade vai gerar atenção, né? Em cidades maiores, isso tende a ser um pouco diferente, né? Que nem, eu duvido um pouco que você conheça todos os seus vizinhos se você mora, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Muito provavelmente você não conhece todos, ou você não tá ali a par de tudo que tá acontecendo na vida dos seus vizinhos em São Paulo, no Rio de Janeiro, vamos supor, ou Curitiba. Cidades onde tem uma porrada de gente. Vale a mesma coisa para basicamente qualquer país, essa regra. E aí, enfim, aquele cara tava nesse grupo de Facebook e ele falou que ele morava numa cidade pequena e ele decidiu num domingo dar cavalinho de pau com o som na parte de trás do carro, né, no porta-malas do carro, super alto, no centro da cidade. E aí os vizinhos, que ele chamou de fofoqueiros e mal-amados, é, chamaram a polícia para ele e aí ele tomou ali uma multa. E aí ele veio falar o quanto os alemães são pessoas horríveis e etc, etc. Aí você se pergunta, né? Será que eles são tão horríveis ou o cara que achou que era socialmente aceito na Alemanha você fazer isso? Cara, primeiramente que nem no Brasil você é socialmente aceito. Se você faz isso, todo mundo te odeia, eu te garanto, tá? Só os seus amiguinhos que não, mas de resto todo mundo te odeia. Porque, pô, cara, sério, se você gosta do cara com som super alto no capô no porta-malas do carro, dando cavalinho de pau na frente da sua casa. Pô, enfim, o ponto não é esse. O ponto é, entenda o quanto o cara não quis se adaptar e o quanto saiu falando mal. Só que ele não vai falar o que ele fez. Ele não vai falar. Porque ele meio que ele já sabe que ele tá errado. Então ele vai falar que tem a vizinha que odeia ele, aquela pessoa mal amada porque ela é racista, nanana. Pode ser que ela seja, não tô falando que não. O que eu tô querendo dizer, que aí você começa a fazer tanta cagada que você começa a gerar atenção e as pessoas começam a ficar já irritadas e qualquer coisa já começa, sei lá, chama a polícia pra você. E isso é um problema, porque se você tem vários chamados à polícia, você tem alguns chamados mais sérios ou tomou multas, na hora de irem lá renovar seu visto, pode ser que os caras vejam isso e não queiram renovar o seu visto. Então é muito importante que você tenha essa questão cultural. Mas enfim, vamos lá. Então é muito importante você entender a cultura do país e se ela faz sentido pra você. Eu não tô falando que os alemães são certos ou estão errados de terem chamado também a polícia pro cara. Eu acho que tava porque eu odeio esses caras. Mas vamos voltar. É, não tô falando que eles são certos ou estão errados, eu tô falando que é uma questão cultural. Se você gosta tanto disso, procure um país onde isso é socialmente aceito, ou onde você não vai ter problema. A Alemanha é um país, no geral, quieto. Pô, né? Então, assim, se decidir mudar para um país assim, tendo esse tipo de comportamento, é um pouco complicado. E, de novo, não é o pessoal local, isso eu não tô falando só de alemão, eu tô falando de alemão, canadense, americano, australiano, holandês, francês. O pessoal local não é obrigado a se adaptar à sua cultura. Você que tem que se adaptar à cultura do cara. Então, para isso, você tem que ter algum tipo de afinidade com a cultura deles quando você decide se mudar. E aí você me fala, como é que eu vou saber? Internet. Para a Alemanha tem a nossa assessoria, não se preocupa. Para outros países, gente, internet. Vai atrás, pesquisa, 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 pesquisa sobre esse país. Para você entender sobre a cultura dos caras. Não tô falando que você não vai ter nenhum choque cultural, não tô falando que vai ter coisa que você não saiba, não tô falando que vai ter coisa que te desagrada, porque não é só assim, tem que fazer um check. Se não gostar de tudo que eu gosto, se ele não gostar da Turma da Mônica, eu não vou me mudar para aquele país. Gente, eu não tô falando disso, né? Eu não tô falando para você fazer um check assim, se não bater 100%, pelo amor de Deus. O mesmo, sei lá, né, gente, sei lá, você tá procurando um namorado, uma namorada. Se ela não gostar de 100% das coisas que você gosta, então você vai terminar com ela? Não, você tem que entender que tem coisas que gosta, coisas que não gosta, é isso aí.
Eu tô falando que num geral na cultura, você tem que gostar e se adaptar, ou ser possível de você se adaptar daquele país. Senão a coisa não vai andar, a coisa não vai fluir e não vai dar certo. Então vamos lá, primeiro cultura. A segunda coisa é como você vai se sustentar nesse país. E aí a gente tá falando de dinheiro mesmo. Ai, Mariana, eu sou rica. Tá bom, se você é muito rica, então fecha esse vídeo, vai pra próxima e vai pra onde você quiser, nem me importa. Agora eu tô falando com quem realmente precisa de um emprego para se adaptar, para morar naquele país, para poder sobreviver naquele país. Ou, sei lá, por exemplo, estudantes onde vão depender, por exemplo, do dinheiro dos pais ou de um salário, às vezes de um emprego meio período ou coisa do gênero naquele país, onde você tem toda uma questão de adaptação também naquele país, da língua, o que quer que seja. Então você precisa também conseguir financeiramente se manter naquele país. Importante. E aí, como é que você vai saber disso? Indo atrás, entendendo os custos daquele país, entendendo os salários também daquele país. E não converta para real. A não ser que, vamos supor, você vai falar assim: não, meus pais que vão pagar por tudo e meus pais ganham em real, o dinheiro deles está em real. Ok, você converter de certa forma. O valor, mas não fica convertendo. Fala assim: nossa, eu vi que o salário mínimo na Holanda sabe, sei lá, Deus quantos reais, sei lá, R$ 100 por hora. Nossa, eu vou ficar milionária. Calma, o aluguel, por exemplo, em Amsterdã é caríssimo. E aí a coisa, né, você tem que compensar. Como você vai saber se compensa? Faz uma planilha. Eu fiz uma planilha, inclusive para os nossos assessorados, está disponível para eles também. Uma planilha do Excel com valores de supermercado. Ai, Mariana, como é que eu vou saber quanto é que custa o supermercado naquele país? Porque cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem um custo de vida, e porque, por exemplo, um casal, quanto que ele gasta em supermercado? Depende se você vive de caviar e vinho, ou se você vive de frango e batata doce, são custos diferentes. Então, como é que você vai saber qual que é o custo médio para você ali, para sua família? Você vai fazer uma lista de supermercado básico aí do mês. Se você já mora fora da casa dos seus pais, vai te ajudar muito. Você já vai ter uma noção ali de mais ou menos os itens que você gasta. Todo país, gente, estou falando todo país, tem um supermercado que você dá para comprar online, pelo menos. Da Alemanha ao Rewe. Entra no Rewe, para quem está na Alemanha para poder ver isso. Em outros países, aí eu já não sei, cada país é uma coisa. Entra no supermercado online daquele país e simula uma compra. X quilo de frango, X quilo de batata, X quilo de arroz, X quilo de salada, X quilo de óleo, sei lá. Enfim, você entendeu a ideia. E aí você vai lá e vai fazer essa compra, simular essa compra, e você vê quanto é que gastaria por mês, então, para sua família, para fazer essa compra de supermercado. Nessa compra de supermercado, você já inclui produto de limpeza, produto de higiene e aquelas coisas. Se você tem animais, também pesquisar o valor de comida de animal nesses países, essas coisas, porque assim, pode parecer bobo, mas animal dá bastante gasto, né? Claro. Então também é importante que você tenha essa noção de quanto é que custaria. Por exemplo, você tem um cachorro, quanto é que custa o pet shop? Você tem um gato, já, por exemplo, você não precisa dar banho, né? Mas você ainda precisa comprar comida, areia, quanto é que custa? Areia, comida nesses países, né? E aí você vai ver esses custos. E aí você tem outros custos que não é só isso. Aluguel. Todo país tem um site onde você pode pesquisar aluguel. E aí sempre tem o lugar barato e o lugar caro, né? Sempre tem o aluguel de 500 euros e o aluguel de 5 mil. Vamos fazer uma média ali. Porque pode ser que você não consiga esse apartamento de 500 euros, ou ele seja muito ruim, que nem você que morar nesse lugar vai saber. Mas também o de 5 mil, você não precisa necessariamente pegar, né? A não ser que você seja ali o rico do início que eu comentei. Mas fora isso, vamos fazer uma média ali desses valores. Então a gente já tem aluguel, a gente já tem custo de supermercado e necessidades básicas. Se você tem pet, também tem incluso. E aí você vai entender custos de água, luz, internet nesses países. Ou gás, né? No caso também, se o país tiver. Como é que você vai saber isso? Gente, de novo, internet. Pesquisa, com certeza você vai achar ali que o valor médio para um casal é de tanto. Ah, Mariana, mas eu tenho um filho. Tá, se você tem um filho, então bota ali mais ou menos 50% a mais, né? Que seria ali uma terceira pessoa. É um valor médio, não tô falando que o valor final que eu vou te falar, ele vai dar na vírgula aquilo e você não vai gastar um centavo a mais. Não tô falando isso, é uma média para você.
Até o supermercado também é uma média, querendo ou não, né? Tem meses que você compra mais batata, tem meses que você compra mais frango, tem meses que você compra mais peixe, tem meses que você vai comprar menos peixe, e assim por diante. Enfim, a gente vai fazer então essa média. E aí você agora então já tem é, contas básicas da casa, supermercado, produtos de higiene básica e aluguel. Outras coisas que a gente tem que colocar na conta. Plano de saúde nesses países, se tem, como é que funciona, como é que não funciona. Entender um pouco mais sobre saúde naquele país. Nós temos um vídeo aqui também falando sobre isso. E os nossos assessorados não precisam se preocupar, que a gente ajuda com eles do zero até eles terem o cartão de saúde da Alemanha aqui para tudo, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas também outra coisa que a gente tem que ver, plano de transporte público naquele país. Então, como é que funciona o transporte público? É mensal, não é mensal? É unitário? Quanto é que custaria um unitário? Ah, mas Mariana, eu quero muito ter carro, por exemplo. Se eu for morar nos Estados Unidos, eu vou morar numa cidade do interior dos Estados Unidos que não, o transporte público não é bom, é melhor carro. Pesquise então quanto é que custa um carro naquele país, o IPVA, seguro e gasolina. Ah, Mariana, estou disposta ali, transporte público não tem problema. Beleza, pesquisa quanto é que custa o transporte público naquela cidade especificamente. A Alemanha hoje é um plano do país todo, não importa em qual local do país que você está, você vai pagar o mesmo valor para o mensal, mas em outros países pode ser outra coisa. Então aí a gente vê o que, que é, enfim. Cada país funciona dessa forma, outras cidades pode ser, por exemplo, que na França, em Paris, o aluguel não, o transporte público mensal custe X euros e em uma cidadezinha pequena custe X menos euros. Pode ser que sim, pode ser que não. Então você tem que pesquisar da sua cidade, ali do país da sua cidade que você quer procurar. Outra coisa também importante para você pensar em qual país ou qual cidade você quer morar é pensar em ir mais para capitais ou cidades maiores. E aí você fala, por quê? Gente, oportunidade. Você é um estrangeiro chegando. Eu sempre falo assim, vamos pensar no oposto? Vamos pensar no Brasil. Você é um estrangeiro quer se mandar para o Brasil. Você vai falar para o estrangeiro se mandar para Catinimpinca do Jó, no interior de Minas Gerais? Ou você vai falar para o gringo se mudar, sei lá, para São Paulo, Rio de Janeiro? Né? Assim, pô, gente, ele tem que ir para a capital, onde primeiro que vai ter uma aceitação cultural maior, as pessoas estão mais acostumadas com culturas diferentes e isso vai ajudar ambos os lados nessa adaptação. O outro ponto é a quantidade de oportunidades. Tem mais oportunidades em locais, em cidades grandes do que em cidades pequenas. Ai, Mariana, mas eu trabalho remoto. Tá bom, então não é seu caso. Eu tô falando no caso do cara que vai ser emprego, que vai procurar emprego de um monte de coisa. Ou mesmo, por exemplo, a empresa que eu trabalho. A maior parte das pessoas trabalha remoto, porém, eles só contratam em Berlim. E aí? O cara tem que estar em Berlim. O cara não precisa ir pro escritório, mas ele tem que morar em Berlim. E aí? E aí? Então, assim, você ir pra uma cidade pequena, não tô falando que vai dar errado, pelo amor de Deus, não é isso, vão bater aqui em 40 madeiras diferentes. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que as chances de você conseguir prosperar numa cidade maior é maior. E depois eu quero me mudar pro interior. Beleza, sem problema nenhum. Depois você vai para onde você quiser. Mas essa primeira barreira, ela já foi passada numa cidade maior, que é muito mais fácil. Então, realmente, eu aconselho que você vá para cidades grandes, não necessariamente as capitais. Cidades grandes, por exemplo, a Alemanha tem Berlim, que é a capital, mas também tem Munique, que é uma cidade grande, a gente também tem Colônia, a gente também tem Hamburgo, que são cidades grandes e que não são a capital do país, né? Por que não? Ou vamos colocar ali o caso da Espanha, onde tem, por exemplo, Madrid e Barcelona, ou Portugal, que a gente tem Porto e Lisboa, como cidades grandes, assim, que vem na minha cabeça agora, também tem essa possibilidade. Então, cidades maiores ali, elas tendem a ter mais oportunidades e mais aceitação cultural, isso vai te ajudar muito. Então, a gente já falou de custos, é importante que você veja os custos, e agora pensar nos ganhos. Ah, Mariana, eu sou formada em fulaninho. Você pode primeiro exercer essa profissão aqui? Vamos colocar o caso que eu sempre coloco de um advogado, né? Quem se formou em direito. Quem se formou em direito, gente, a chance de você conseguir emprego em outro país é minúscula como advogado, porque é muito difícil. A profissão de advogado é saber as leis daquele país. Você se formou no Brasil, você sabe as leis do Brasil, não fora. É isso. Agora existem outras profissões, como por exemplo de desenvolvedor, né, o pessoal de TI,
deixa eu pensar, o pessoal de administração, o pessoal de RH, até, por exemplo, enfermeiros, eu sei que você também consegue muito fácil, pelo menos aqui na Alemanha, não sei. Tô pensando, enfim, em outras profissões, onde você consegue sim trabalhar com que você, ou até arquiteto, por exemplo, na Alemanha, que é o meu caso, é, até você realmente consegue trabalhar com a sua profissão. E aí você vê se tem uma adaptação, se não tem, se você está disposto a fazer, se você não tá, aquela coisa toda, beleza? E aí agora, então, você vê quais são os salários da sua profissão. E aí, a partir daí, vamos fazer uma pausa, porque caso você, então, na sua profissão não dê, ou você fala, estou disposto a trabalhar com qualquer coisa, então vamos sempre partir do pior caso, que é o salário mínimo. Então, qual que é o salário mínimo daquele país? A maior parte dos países, pelo menos na Europa, é por hora. Eu não sei em outros países, mas na maior parte dos países da Europa é tudo por hora. Então, quanto que é o valor por hora? Aí você multiplica pela quantidade de horas mensais médias daquele país, que pode ser 160, 170, 165 horas por ali, e aí você tira uma média do valor do salário. Então, você já tem o salário mínimo daquele país e o salário de uma possível profissão, caso você tenha, ou enfim. E aí você vai fazer isso para todos os países. Ah, é trabalhoso, é cansativo. Sabe o que é trabalhoso e cansativo? É você ficar se mudando de país o tempo todo frustrado porque você não conseguiu ainda se adaptar e ficar gastando tempo e dinheiro à disposição. Então vamos ouvir. Aí, enfim, gente, às vezes eu preciso dar bronca, porque é isso. Já são alguns anos trabalhando com internet, já são no total 5 anos trabalhando com internet. Então, é isso. Eu tenho horas que simplesmente eu só fico mais saco cheio das pessoas que só sabem reclamar e não estão a fim de resolver seus problemas. Então, por isso que às vezes eu dou umas brigadinhas mesmo, mas é pelo seu bem, eu juro. Enfim, aí, agora a gente vai falar também sobre os impostos. A não ser que você vá morar em Dubai, todos os países têm impostos sobre o salário. E isso varia muito. Pode ser que seu imposto, por exemplo, o imposto máximo na Alemanha hoje é 42%. Então a gente está falando de um salário sensacional, incrível, que ele é proporcional ao seu ganho. Então ele vai continuar sendo um salário bom, mas não era aquilo que você estava imaginando. O salário mínimo, em compensação, ele nunca vai chegar a 42%, porque o salário mínimo tem muito menos imposto. Então, por exemplo, eu já cheguei a pagar na Alemanha 17% só de imposto no meu salário. Praticamente nada saía do meu salário. Mas isso varia da sua idade, varia do seu salário, varia de diversas coisas. Estou falando na minha época de salário mínimo, uns anos atrás. Agora, você tem que ver, então, naquele país, qual é a média de imposto. Isso é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais cansativo, mas, cara, entre o seu salário ser 1.000 euros ou 3.000 euros, é realmente importante que você saiba ali para onde você vai parar. Dito isso, então você já tem os seus gastos mensais ou qualquer outro gasto mensal que você tenha. Por exemplo, eu não abro mão de ir no cabeleireiro toda semana, não abro mão de, sei lá, fazer a mão toda semana, né? Fazer a unha toda semana. Eu não abro mão de viajar todo mês. Eu não abro mão de ter um carro. Enfim, essas coisas você vai lá e coloca isso na sua planilha de gastos mensais, né? O que quer que seja. Ou, sei lá, por exemplo, eu quero viajar todo trimestre. Tá bom, então você pega mais ou menos o valor quanto seria de uma viagem naquele país, divide por 3 e você coloca ali no seu custo mensal. E a partir dali você vê se o salário compensa ou não. Porque se for para você mudar de país onde o salário vai ser basicamente o que você tem no Brasil, ou que o salário não dê, que isso foi uma coisa que a gente percebeu quando a gente estava fazendo a nossa planilha, e a gente estava olhando, chegou a cogitar Portugal, né? E aí a gente olhou e não dava para viver não com o salário mínimo, pelo menos não do jeito que a gente viu e não do jeito que a gente continua vendo ali dos brasileiros que estão em Portugal, ou até mesmo eu tenho muitos amigos portugueses hoje que também comentam, então fica muito mais difícil. Essa foi a hora que eu olhei e falei, pô, então não dá, porque se não dá para eu viver de uma forma decente, então, pô, melhor eu ficar onde eu tô, né? Então, esse é o momento onde a gente fez uma lista de 16 países, tá? A gente fez isso tudo que eu tô falando para todos os países, demorou uns dias. Nesse momento, no momento que a gente parou essa parte de custos, a gente arrancou 50% dos países, pelo menos, tá? Pelo menos os 50% dos países. E aí, a gente também pega a questão cultural. Por exemplo, a gente chegou a cogitar Japão. Quando a gente cogitou a pensar em. A gente cogitou o Japão, gente, é difícil.
Quando a gente cogitou o Japão, a gente foi ver a questão cultural e a gente viu também que tem muito uma questão de preconceito com estrangeiros no Japão. E que eu, Mariana, e nem o meu marido, nunca vamos nos passar por japoneses, não haja o que hajar. A gente nunca vai se passar por japonês, né? A gente nunca vai conseguir se passar. Então a gente falou assim, pô, não. Então, não, né? E aí, essa questão cultural também já corta ali uma galera, ou até mesmo a gente chegou a cogitar também os Estados Unidos naquela época, mas a gente só cogitaria Nova York. A gente não teria interesse por nenhum outro lugar dos Estados Unidos, apenas Nova York. Aí teve a questão de custo e também a questão cultural, que hoje, e naquela época já também não, mas hoje muito mais, a questão, a cultura americana, ela me incomoda, em vários quesitos, não importa quais, não é o ponto desse vídeo, mas fora que eu olhei e falei, pô, eu não acho que eu me adaptaria, principalmente a longo prazo. A curto prazo é engraçadinho, é legal, é diferente, mas a longo prazo não é onde eu me vejo passando minha vida. Então também foi. Mas de novo, então não devia nem ter entrado na planilha, devia sim, porque é interessante você parar pra pensar e ter essa clareza, né? Aí, enfim, nesse momento a gente foi cortando, 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 chegou ali, sei lá, ficou ali uns, talvez 6, 7 países. Nesses 6, 7 países eu fui olhar o que precisava de visto, né? O que precisava ter de visto, se era possível ter visto naquele país, quais eram as regras daquele visto, tanto para obter o visto, tanto para conseguir o visto, quanto para você viver no país. Por exemplo, visto de estudo que só te permite trabalhar meio período. Pera, então minha renda vai cair pela metade. É possível eu ainda viver desse jeito? Ou, tem vistos que você consegue até visto de estudante, porém você não pode trabalhar. Então, peraí, então você não pode trabalhar, né? Ou, sei lá, você consegue visto de trabalho apenas se você tiver graduação, e é só graduação fulaninho, ciclaninho e fulaninho. Ou você só consegue se você souber a língua do país. Essas coisas vão batendo. E aí chegamos então numa grande, no nosso, né, pelo menos foram ali 3 países que a gente viu sobre esse assunto. Que aí a gente foi eliminando, eliminando todos os restos e no final ficaram 3 pra gente, foi Alemanha, Canadá e Austrália. Nesse caso, eu mandei mensagem para todos os consulados dos 3 no Brasil e explicando qual era a situação, falando que eu gostaria de ter o visto fulaninho, ciclaninho, né? De cada país aí tem uma regra diferente. Se era isso mesmo que eu tinha entendido e etc. Informação importante. Sempre que você for falar com o consulado, seja muito claro, muito direto e dê o máximo de informações possíveis para os caras. Eles não são a sua mãe ou o seu amigo e você não deve falar de qualquer jeito. Também não precisa ser super formal, mas assim, entenda que aquilo lá não é um chat sei lá, um chat GPT, não sei, que você só vai falando assim, me dá tal coisa, eu quero trabalhar aí. Fala direito, né? Fala direito. Então fala assim, oi, bom dia, eu gostaria de morar no país, minha situação é tal, eu tenho tantos anos, eu gostaria de procurar o visto fulaninho, eu já entrei na internet, eu vi que vocês têm o visto fulaninho, a regra é ciclaninho, é isso, é mesmo, eu tenho filho, não tenho filho, eu sou formada, não sou formado, eu tenho passaporte europeu, não tenho, eu tenho, sei lá, X tantos euros guardados, ou dólares, ou o que quer que seja. Dê o máximo de informação para os caras, porque os caras consigam te responder de uma forma mais concisa e mais concreta. Eles não vão ficar nesse e-mail de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso não é uma conversa de WhatsApp. Isso é um e-mail, onde você tem que dar o máximo de informações possíveis, porque pode ser que eles só te respondam uma vez. E se te responderem, que se for um e-mail muito lixo, eles não se dão nem ao trabalho de te responder. Principalmente se for um e-mail grosso. Porque assim, eu tenho muito contato com gente no consulado, e eles sempre falam que eles recebem e-mail idiota, tipo e-mail idiota, assim, o cara chegando e falou assim, oi, eu quero morar na Alemanha, como é que faz? E eu vou te falar que eu também recebo muita informação assim, oi, eu quero morar na Alemanha, como faz? Gente, isso não é o ponto de guia turístico da cidade, que você pega um mapa, o funcionário te entrega um mapa e fala, é aqui, vira ali à esquerda, à direita, 3 passos e você chega na Alemanha. Gente, não é assim, então fala direito, pesquisa, vai atrás, né? Um pouco mais, aí você chega com informações, com perguntas pontuais específicas para que eles possam te ajudar melhor. Para depois você não sair falando que o pessoal de consulado é grosso. E olha que, no geral, numa média, pessoas de consulado tendem a ser um pouco mais grossas.
Então, vamos evitar que você receba uma patada gratuita, ou às vezes não gratuita, dependendo de como você falou, às vezes você mereceu, e para que a gente tenha uma informação correta. Enfim, mandamos um e-mail ali gigantesco para todos eles, perguntando as dúvidas que a gente tinha e etc. Eles responderam super bem, inclusive de todos os consulados ali, se vale ali a fofoca para vocês, o consulado que foi a resposta mais completa pra gente foi o da Austrália. O da Austrália foi realmente, assim, eles foram sensacionais com a gente mesmo, muito sensacionais. Mas eu acabei deixando a Austrália aí pelo motivo da distância do Brasil, porque esse era outro ponto também. As passagens para a Austrália, elas são muito caras. Então, passagens muito caras para a Austrália e Brasil são muito caras. São muitas horas de distância do Brasil, então a gente teria dificuldade de falar com a nossa família, os nossos amigos. Também as passagens muito caras e também a questão de fuso horário e tempo de voo. Então, para você ir e voltar da Austrália, você perde basicamente 5 dias, digamos assim. Pelo fuso horário e pela distância de ida e volta, você praticamente perde 5 dias. Se você pega 15 dias de férias, você já perdeu 1/3 das suas férias só com isso. E aí, isso vai dificultar ainda mais. Olha que a gente está no meio do caminho, né? A gente está na Alemanha, no meio do caminho entre a Austrália e o Brasil, e ainda assim já é cansativo e caro pra gente, e trabalhoso. Eu não queria nem imaginar como é que seria o dobro disso. Então esse foi um ponto de que a gente deixou a Austrália aí. E entre o Canadá e a Alemanha, a gente decidiu então pela Alemanha, porque o Canadá ele tinha uma questões, por exemplo, na época, não sei como é que tá hoje, na época o Canadá ele tinha uma questão de pontuação dos vistos, que você tinha que fazer milhões de coisas para isso, e que o seu visto só valia para aquele estado, para aquele estado ali. Então vamos supor que, sei lá, eu gostaria de depois de mudar para outro estado, ou se eu conseguir uma oportunidade, vamos supor, muito legal em outro estado, seria mega trabalhoso naquela época fazer, não sei como é que tá hoje, mas pelo menos naquela época seria mega trabalhoso e cansativo e poderia dar errado eu conseguir visto em outro estado e talvez perder oportunidades. O visto na Alemanha ele vale para a Alemanha inteira. Então isso que eu achei interessante, que foi algo que encheu os nossos olhos também, as possibilidades depois de visto permanente, de visto e de cidadania daquele país também são coisas que você deve levar em consideração. Então, quanto tempo demora para conseguir um visto permanente naquele país? O que eu preciso para isso? Claro que as regras podem mudar ao longo dos anos. Então, essas regras de visto permanente e de cidadania de quando a gente chegou na Alemanha para agora mudaram, felizmente para melhor, mas mudaram. Então pode ser que essas regras mudem ao longo dos anos, mas que é importante você entender como é que funcionam essas regras de leis daquele país e etc. Para você entender se vale a pena esse esforço também, porque tem países que, sei lá, em 2 anos você pega permanente, e tem países que em 10 anos você pega permanente. Você fala, pô, vou ficar vivendo tipo, visto temporário por 10 anos? Será que eu quero isso? Será que eu estou disposto a isso? Será que não? Não sei. E aí é isso. Com essas informações, a gente vai te dar um norte muito grande para você conseguir pegar o seu visto. Isso não significa que certeza absoluta que você vai conseguir se mudar para aquele país e isso vai ser perfeito, maravilhoso, flores, sensacional, incrível o tempo todo. Não vai ser. Mas isso já te ajuda muito, te dá um norte muito grande, também te ajuda muito a você já chegar mais preparado no país e também poder ter uma vida mais tranquila e com mais chances de sucesso, entende? E não tem certo, não tem errado. Não é só porque eu me mudei para a Alemanha que todo mundo tem que se mudar para a Alemanha, ou não é só porque eu falei agora um pouco mal de Portugal que significa que ninguém deve se mudar para Portugal, ou que eu também falei um pouco mal dos Estados Unidos agora, não significa que ninguém pode morar nos Estados Unidos, ou só porque eu achei a Austrália longe, que todo mundo que está na Austrália está errado. Não é isso, tá? Essa é a minha perspectiva dentro dos meus desejos, dentro dos meus valores, dentro das minhas prioridades. E cada um tem o seu, e não tem certo e não tem errado. O importante é que você mesmo faça e não os outros. Por isso que não tô te falando números, eu não tô te falando coisas na vírgula, eu não tô pensando por você. Eu tô te dando um guia para você pensar. E com isso, você decidir onde é melhor para você. Tá bom? Bom, gente, é isso. Meu Deus, eu deixei. Eu deixei. Que susto! Ai, meu Deus, eu deixei o meu bom ar cair. Eu vou falar, então, gente, é isso. Eu chutei o meu bom... Eu soquei o meu bom ar. O meu gato infartou e foi parar lá longe. Ela tava no meu colo, tadinha. Enfim, gente. É
isso, acabou, pronto, é isso, gente. Obrigada. Se você ficou com uma dúvida, comenta aqui embaixo. Me segue no Instagram, o @Berlim. Se você está se mudando para a Alemanha, não esquece de ver nossa assessoria, ela é sensacional, incrível. Vale muito, muito, muito a pena. Nossos assessorados só tem coisa boa para falar e realmente eu tenho muito, muito orgulho da nossa assessoria, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.